Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã e 1h30 da tarde, trazendo muita informação relevante para você, com muita prestação de serviços. Tudo isso aqui na nossa TVE, a TV Pública dos Gaúchos. Aqui falamos sobre direito consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial, com questões relacionadas ao empreendedorismo e questões tributárias como imposto de renda. Então, se você tem dúvidas, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp 51 985 946 773. E hoje vamos falar aqui no programa um assunto que também sempre recebemos muitas perguntas dos nossos telespectadores, que é sobre direito do trabalho. E quem está conosco hoje é uma grande especialista no tema, a doutora Karen Severo. Seja muito bem-vinda. Olá, João Custódio, tudo bem? Há quanto tempo, hein? Verdade, sempre bom retornar, né? É um prazer enorme estar aqui no programa Consumidor em Pauta e poder conversar com você e com todos os telespectadores da TVE, tirando dúvidas, né? É muito gratificante a gente poder compartilhar informações, né? Ainda mais assim, num ambiente tão acessível como é o nosso programa. Muito bem. Então, já vamos para a nossa primeira pergunta, que é da telespectadora Lúcia. Ela falou o seguinte: tenho audiência na Justiça do Trabalho e espero que eu ganhe a causa. No caso de tudo dar certo, receberei tudo que eu tenho direito em uma única vez ou pode ser parcelado? É o juiz quem decide isso, doutora Karen? Bom, Lúcia, o que acontece, né? Você mencionou que você tem uma audiência na Justiça do Trabalho. Bom, pode ser que seja a primeira ou a segunda, você não deixa claro, né? Mas assim, o fato de receber, se der tudo certo, pode acontecer de duas formas. Você pode fazer um acordo nessa audiência, né, João? E aí você vai saber como você vai receber, vai ser acordado entre as partes, você pode receber em uma parcela ou parcelado. Mas digamos que esse processo vá até o final, né? Chegue lá na fase de liquidação. O que a empresa pode fazer? A empresa pode sim ser intimada para pagar em 48 horas e efetuar o pagamento, ou ela pode pedir para o juiz a lei processual civil. O que acontece? O artigo 916 do Código de Processo Civil permite que a parte deposite 30% do valor da dívida e parcele em até 6 vezes o saldo. Na Justiça do Trabalho, isso é aplicado de forma subsidiária, já que a CLT não prevê esse parcelamento. Mas os juízes daqui da 4ª Região têm aceito sim esse parcelamento, até porque, né, depois das enchentes, a gente teve aí muitas empresas que tiveram graves problemas financeiros e sim, os juízes têm aceito. Mas pode ter um juiz que diga que não vai aplicar o código e vai mandar pagar à vista. Então, vai depender da modalidade da fase que o seu processo estará. Mas sim, há essa possibilidade de receber em uma vez só. O importante é ganhar, né? Ganhando aí já fica tudo mais Como ela disse, tem que dar tudo certo. Tudo certo. Bom, temos agora a pergunta do Carlos. Em comum acordo com o meu empregador, ficou acertado o meu desligamento da empresa. Agora fiquei sabendo que, por ter ocorrido em comum acordo, não terei direito ao seguro-desemprego. Isso está certo, doutora Karen? Bom, João, se for o acordo do 484 da CLT, sim, que é o acordo legal que a gente chama, né? Esse acordo, ele entende que ambas as partes acordaram sobre a demissão e o empregado acaba perdendo o direito ao seguro-desemprego. Mas não é só isso. Nesse acordo legal, o empregador vai te pagar metade de algumas verbas. Quais são? O aviso prévio e a multa do fundo. Além disso, quando ele for sacar o fundo de garantia, ele vai sacar somente 80% do valor que tem lá, que é o saldo do contrato e mais a metade da multa. E fica lá na conta vinculada do FGTS 20% ainda. Então, sim, Carlos, né? Eu falei João no início. Então, Carlos, somente você vai sacar 80% do fundo e não vai ter direito a encaminhar o seguro-desemprego. Então ele vai ter direito ao seguro-desemprego, só que um valor, uma multa menor. Não, o seguro-desemprego, que é aquele que ele encaminha lá no Cine, ele não vai poder encaminhar. Não vai, só o fundo de garantia. garantia. É só o fundo de garantia que ele saca lá na caixa. Muito bem, muito bem. Bom,
Isso também tinha muito acordo antes, então só acho que foi favorável essa lei, essa mudança da lei que... O que acontecia antes, né? O empregado ia lá e pedia para o empregador, me demite, por favor. A empresa não queria demitir, aí fazia o seguinte, me devolve a multa do fundo. Tinha uma coisa mascarada por trás, né? Sabendo disso, os legisladores decidiram colocar isso na CLT e dizer, não, vamos fazer um acordo, mas vamos fazer um acordo legal, né? E ambas as partes perdem um pouquinho, né? Infelizmente, daí como o empregado, geralmente, ele aceita essa demissão, ele está dizendo, não, eu não preciso do seguro, né? Na verdade, sempre precisa, mas ficou assim, né, que não tem direito a encaminhar o seguro-desemprego. Bom, temos agora a pergunta da Marisa. Trabalho 8 horas por dia e tenho apenas 15 minutos de intervalo para o almoço. Está certo isso? O que os meus colegas e eu podemos fazer, caso não seja certo apenas esse tempo, doutora Karen? Olha, eu ainda me surpreendo quando eu vejo esse tipo, né, de coisa acontecendo nos ambientes de trabalho. Por quê? Acima de 6 horas, diz o artigo 71 da CLT, é no mínimo 1 hora de intervalo. Pode ser até 2 horas. Então, o que acontece? Se ela está trabalhando 8 horas por dia, tem direito a no mínimo 1 hora. Está errado os 15 minutos. O que ela e os colegas podem fazer? Reclamar direto com o empregador. Eu sempre digo, né, formalizar, né, por e-mail, dizendo, olha, nós sabemos, pode até colocar que o artigo 71 da CLT prevê no mínimo 1 hora de intervalo, gostaríamos de rever esses direitos. Tem direito a receber como essa hora suprimida de intervalo? Como hora extra, com um adicional de 50%. Hoje é indenizado, não vai refletir nas outras verbas, como aviso prévio, férias, FGTS, mas tem direito sim de receber, né? Então eu sugiro que vocês procurem um empregador e caso ele diga que está correto, o que a gente sabe que não está, aí sim você tem direito, né, a fazer uma denúncia nos órgãos de fiscalização do trabalho ou até mesmo ingressar na Justiça do Trabalho para rever esses valores que estão pendentes. Existe como um empregado, fazer um acordo com o empregador, quero sair mais cedo, então vou fazer meu almoço um intervalo apenas 15 minutos e vou sair mais cedo. Ele pode fazer isso? O que acontece? Daí é um acordo individual entre o empregado e o empregador, né? Não pode ser para a classe inteira. No caso dela, ela está dizendo que é para ela e para todos os demais, né? Então, o que isso deveria ter? Por exemplo, os vigilantes, hoje em dia, eles têm uma convenção coletiva acordada para toda a categoria, que eles podem fazer 30 minutos e o empregador indeniza os outros 30. Mas eles fruem os 30. Então, isso tem que ser ou uma negociação coletiva da categoria ou um acordo individual. Pode sim, mas tem que ter o acordo escrito com o empregado e o empregador. Muito bem. Temos agora a pergunta da telespectadora Carla. Sou aposentada, mas continuo trabalhando. Soube agora que ser demitida sem justa causa. Eu terei direito à indenização de 40% do fundo de garantia? Será em cima da totalidade, isto é, de todos os anos que eu trabalhei na vida, ou somente em relação ao valor contribuído pela empresa onde trabalho agora, doutora Karen? Bom, oi Carla. Assim, estar aposentada não lhe tira o direito de receber a multa dos 40%. A lei do FGTS, que é lá de 1990 a 8036, ela não faz distinção. Se tu estás trabalhando de carteira assinada, tu é igual ao outro colega que não está aposentado. Então, você vai ter direito a todas as verbas da rescisão normalmente. E todo 13º, férias, hora extra. Fundo de garantia, ela vai sacar. O que acontece? Geralmente, quem está trabalhando, mas é aposentado, ele pode todo mês ir lá e sacar o fundo, porque está autorizado. Pode? Pode. Todo mês ele pode ir lá e sacar o fundo de garantia, porque ele está aposentado. No entanto, se ele deixou lá o saldo e agora vem a demissão com a multa de 40%, ele vai sacar todo o saldo e mais a multa. O que ela não vai ter, diferente de um colega que não é aposentado? O seguro-desemprego, porque ela já recebe a aposentadoria. Então, a única coisa que tu não terás será o seguro-desemprego. O restante, igualmente aos outros empregados. Mas os 40% que ela vai ganhar é somente do período em que ela trabalhou nessa empresa ou sobre tudo? Ela pergunta isso, né? Não, assim, os outros empregadores já pagaram a multa com o saldo deles. Esse empregador é só do período realmente que ela está trabalhando. Então, se ela está há 2 anos nesse empregador,
A multa vai ser calculada com base nesses 2 anos de depósito. O saldo que diz lá, saldo para fins rescisórios, diz no extrato. É sobre aquele saldo ali. É que realmente é uma realidade muito comum hoje, muitos aposentados que continuam trabalhando para complementar a renda, né? Sim, realmente, né? O valor hoje o teto da aposentadoria está 2.400 e pouco pelo INSS. Então, realmente, para uma família hoje é difícil, tem que continuar trabalhando e se tem saúde, faz muito bem, né, João? Até para o psicológico, continuar trabalhando. Bom, agora temos uma pergunta de um telespectador anônimo. Meu filho tem 16 anos e quero que ele trabalhe. Qualquer empresa pode contratá-lo? Que funções ele pode exercer, doutora Karen? Bom, se você tem um filho que está com 16 anos e quer trabalhar, isso é muito bom. No entanto, as empresas que oferecem essas vagas, que geralmente é de menor aprendiz, elas têm que seguir critérios. Quais são os critérios? Eles estão previstos na CLT e estão lá na Constituição também, que não pode ser nem o ambiente e nem a função insalubre, perigosa e tem que respeitar o desenvolvimento físico, psíquico e moral desse adolescente. E além do mais, por exemplo, tem que respeitar o turno que ele estuda, tem que ser sempre no turno inverso. Se ele estuda à tarde, ele vai trabalhar pela manhã e não pode trabalhar no horário noturno. É vedado, né? Então, sim, o empregador que oferece essa vaga, ele tem que respeitar esses critérios. Está lá na Constituição, no artigo 7º, né? No inciso 36, que o menor aprendiz, ele tem que ter um desenvolvimento, ele não pode chegar trabalhando como um empregador acima de 18 anos, como empregado. E o que acontece? Quem é que contrata geralmente? Onde é que a gente vê bastante menor aprendiz? Em supermercado. Eles estão ali, estão nas prateleiras, estão no administrativo, né? Mas se tu perceber, no horário noturno não vai ter menor aprendiz, né? Os supermercados cuidam bem disso e eu acho que é uma boa porta de entrada para o mercado de trabalho. Não vai ter menor aprendiz também numa uma empresa de construção, por exemplo? Não tem como. Num posto de gasolina? Perigoso? Somente na parte administrativa, mas no abastecer não pode. Não pode, e nem próximo das bombas, né? Porque também se torna perigoso. Muito bem. Bom, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho, já já voltamos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã e 1h30 da tarde, trazendo muita informação relevante para você, com muita prestação de serviços. Tudo isso aqui na nossa TVE, a TV Pública dos Gaúchos. Aqui falamos sobre direito consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial, com questões relacionadas ao empreendedorismo e questões tributárias como imposto de renda. Então, se você tem dúvidas, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp 51 985 946 773. E hoje vamos falar aqui no programa um assunto que também sempre recebemos muitas perguntas dos nossos telespectadores, que é sobre direito do trabalho. E quem está conosco hoje é uma grande especialista no tema, a doutora Karen Severo. Seja muito bem-vinda. Olá, João Custódio, tudo bem? Há quanto tempo, hein? Verdade, sempre bom retornar, né? É um prazer enorme estar aqui no programa Consumidor em Pauta e poder conversar com você e com todos os telespectadores da TVE, tirando dúvidas, né? É muito gratificante a gente poder compartilhar informações, né? Ainda mais assim, num ambiente tão acessível como é o nosso programa. Muito bem. Então, já vamos para a nossa primeira pergunta, que é da telespectadora Lúcia. Ela falou o seguinte: tenho audiência na Justiça do Trabalho e espero que eu ganhe a causa. No caso de tudo dar certo, receberei tudo que eu tenho direito em uma única vez ou pode ser parcelado? É o juiz quem decide isso, doutora Karen? Bom, Lúcia, o que acontece, né? Você mencionou que você tem uma audiência na Justiça do Trabalho. Bom, pode ser que seja a primeira ou a segunda, você não deixa claro, né? Mas assim, o fato de receber, se der tudo certo, pode acontecer de duas formas.
Você pode fazer um acordo nessa audiência, né, João? E aí você vai saber como você vai receber, vai ser acordado entre as partes, você pode receber em uma parcela ou parcelado. Mas digamos que esse processo vá até o final, né? Chegue lá na fase de liquidação. O que a empresa pode fazer? A empresa pode sim ser intimada para pagar em 48 horas e efetuar o pagamento, ou ela pode pedir para o juiz a lei processual civil. O que acontece? O artigo 916 do Código de Processo Civil permite que a parte deposite 30% do valor da dívida e parcele em até 6 vezes o saldo. Na Justiça do Trabalho, isso é aplicado de forma subsidiária, já que a CLT não prevê esse parcelamento. Mas os juízes daqui da 4ª Região têm aceito sim esse parcelamento, até porque, né, depois das enchentes, a gente teve aí muitas empresas que tiveram graves problemas financeiros e sim, os juízes têm aceito. Mas pode ter um juiz que diga que não vai aplicar o código e vai mandar pagar à vista. Então, vai depender da modalidade da fase que o seu processo estará. Mas sim, há essa possibilidade de receber em uma vez só. O importante é ganhar, né? Ganhando aí já fica tudo mais Como ela disse, tem que dar tudo certo. Tudo certo. Bom, temos agora a pergunta do Carlos. Em comum acordo com o meu empregador, ficou acertado o meu desligamento da empresa. Agora fiquei sabendo que, por ter ocorrido em comum acordo, não terei direito ao seguro-desemprego. Isso está certo, doutora Karen? Bom, João, se for o acordo do 484 da CLT, sim, que é o acordo legal que a gente chama, né? Esse acordo, ele entende que ambas as partes acordaram sobre a demissão e o empregado acaba perdendo o direito ao seguro-desemprego. Mas não é só isso. Nesse acordo legal, o empregador vai te pagar metade de algumas verbas. Quais são? O aviso prévio e a multa do fundo. Além disso, quando ele for sacar o fundo de garantia, ele vai sacar somente 80% do valor que tem lá, que é o saldo do contrato e mais a metade da multa. E fica lá na conta vinculada do FGTS 20% ainda. Então, sim, Carlos, né? Eu falei João no início. Então, Carlos, somente você vai sacar 80% do fundo e não vai ter direito a encaminhar o seguro-desemprego. Então ele vai ter direito ao seguro-desemprego, só que uma multa menor. Não, o seguro-desemprego, que é aquele que ele encaminha lá no Cine, ele não vai poder encaminhar. Não vai, só o fundo de garantia. garantia. É só o fundo de garantia que ele saca lá na caixa. Muito bem, muito bem. Bom, isso também tinha muito acordo antes, então só acho que foi favorável essa lei, essa mudança da lei. O que acontecia antes, né? O empregado ia lá e pedia para o empregador, me demite, por favor. A empresa não queria demitir, aí fazia o seguinte, me devolve a multa do fundo. Tinha uma coisa mascarada por trás, né? Sabendo disso, os legisladores decidiram colocar isso na CLT e dizer, não, vamos fazer um acordo, mas vamos fazer um acordo legal, né? E ambas as partes perdem um pouquinho, né? Infelizmente, daí como o empregado, geralmente, ele aceita essa demissão, ele está dizendo, não, eu não preciso do seguro. Né? Na verdade, sempre precisa, mas ficou assim, né, que não tem direito a encaminhar o seguro-desemprego. Bom, temos agora a pergunta da Marisa. Trabalho 8 horas por dia e tenho apenas 15 minutos de intervalo para o almoço. Está certo isso? O que os meus colegas e eu podemos fazer, caso não seja certo apenas esse tempo, doutora Karen? Olha, eu ainda me surpreendo quando eu vejo esse tipo, né, de coisa acontecendo nos ambientes de trabalho. Por quê? Acima de 6 horas, diz o artigo 71 da CLT, é no mínimo 1 hora de intervalo. Pode ser até 2 horas. Então, o que acontece? Se ela está trabalhando 8 horas por dia, tem direito a no mínimo 1 hora. Está errado os 15 minutos. O que ela e os colegas podem fazer? Reclamar direto com o empregador. Eu sempre digo, né, formalizar, né, por e-mail, dizendo, olha, nós sabemos, pode até colocar que o artigo 71 da CLT prevê no mínimo 1 hora de intervalo, gostaríamos de rever esses direitos. Tem direito a receber como essa hora suprimida de intervalo? Como hora extra, com um adicional de 50%. Hoje é indenizado, não vai refletir nas outras verbas, como aviso prévio, férias, FGTS. Mas tem direito sim de receber, né? Então eu sugiro que vocês procurem um empregador e caso ele diga que está correto, o que a gente sabe que não está,
aí sim você tem direito, né, a fazer uma denúncia nos órgãos de fiscalização do trabalho ou até mesmo ingressar na Justiça do Trabalho para rever esses valores que estão pendentes. Existe como um empregado, não, fazer um acordo com o empregador, só, quero sair mais cedo, então vou fazer um almoço, um intervalo apenas 15 minutos e vou sair mais cedo. Ele pode fazer isso? O que acontece? Daí é um acordo individual entre o empregado e o empregador, né? Não pode ser para a classe inteira. No caso dela, ela está dizendo que é para ela e para todos os demais, Sim. né? Então, o que isso deveria ter? Por exemplo, os vigilantes, hoje em dia, eles têm uma convenção coletiva acordada para toda a categoria, que eles podem fazer 30 minutos e o empregador indeniza os outros 30. Mas eles fruem os 30. Então, isso tem que ser ou uma negociação coletiva da categoria ou um acordo individual. Pode sim, mas tem que ter o acordo escrito com o empregado e o empregador. Muito bem. Temos agora a pergunta da telespectadora Carla. Sou aposentada, mas continuo trabalhando. Soube agora que ser demitida sem justa causa. Eu terei direito à indenização de 40% do fundo de garantia? Será em cima da totalidade, isto é, de todos os anos que eu trabalhei na vida, ou somente em relação ao valor contribuído pela empresa onde trabalho agora, doutora Karen? Bom, oi Carla. Assim, estar aposentada não lhe tira o direito de receber a multa dos 40%. A lei do FGTS, que é lá de 1990 a 8036, ela não faz distinção. Se tu estás trabalhando de carteira assinada, tu é igual ao outro colega que não está aposentado. Então, você vai ter direito a todas as verbas da rescisão normalmente. E todo 13º, férias, hora extra. Fundo de garantia, ela vai sacar. O que acontece? Geralmente, quem está trabalhando, mas é aposentado, ele pode todo mês ir lá e sacar o fundo, porque está autorizado. Pode? Pode. Todo mês ele pode ir lá e sacar o fundo de garantia, porque ele está aposentado. No entanto, se ele deixou lá o saldo e agora vem a demissão com a multa de 40%, ele vai sacar todo o saldo e mais a multa. O que ela não vai ter, diferente de um colega que não é aposentado? O seguro-desemprego, porque ela já recebe a aposentadoria. Então, a única coisa que tu não terás será o seguro-desemprego. O restante, igualmente aos outros empregados. Mas os 40% que ela vai ganhar é somente do período em que ela trabalhou nessa empresa ou sobre tudo? Ela pergunta isso, né? Não, assim, os outros empregadores já pagaram a multa com o saldo deles. Esse empregador é só do período realmente que ela está trabalhando. Então, se ela está há 2 anos nesse empregador, a multa vai ser calculada com base nesses 2 anos de depósito. O saldo que diz lá, saldo para fins rescisórios, diz no extrato. É sobre aquele saldo ali. É que realmente é uma realidade muito comum hoje, muitos aposentados que continuam trabalhando para complementar a renda, né? Sim, realmente, né? O valor hoje o teto da aposentadoria está 2.400 e pouco pelo INSS. Então, realmente, para uma família hoje é difícil, tem que continuar trabalhando e se tem saúde, faz muito bem, né, João? Até para o psicológico, continuar trabalhando. Bom, agora temos uma pergunta de um telespectador anônimo. Meu filho tem 16 anos e quero que ele trabalhe. Qualquer empresa pode contratá-lo? Que funções ele pode exercer, doutora Karen? Bom, se você tem um filho que está com 16 anos e quer trabalhar, isso é muito bom. No entanto, as empresas que oferecem essas vagas, que geralmente é de menor aprendiz, elas têm que seguir critérios. Quais são os critérios? Eles estão previstos na CLT e estão lá na Constituição também, que não pode ser nem o ambiente e nem a função insalubre, perigosa e tem que respeitar o desenvolvimento físico, psíquico e moral desse adolescente. E além do mais, por exemplo, tem que respeitar o turno que ele estuda, tem que ser sempre no turno inverso. Se ele estuda à tarde, ele vai trabalhar pela manhã e não pode trabalhar no horário noturno. É vedado, né? Então, sim, o empregador que oferece essa vaga, ele tem que respeitar esses critérios. Está lá na Constituição, no artigo 7º, né? No inciso 36. Que o menor aprendiz, ele tem que ter um desenvolvimento, ele não pode chegar trabalhando como um empregador acima de 18 anos, como empregado. E o que acontece? Quem é que contrata geralmente? Onde é que a gente vê bastante menor aprendiz? Em supermercado. Eles estão ali, estão nas prateleiras, estão no administrativo, né? Mas se tu perceber, no horário noturno não vai ter menor aprendiz. Né? Os supermercados cuidam bem disso e eu acho que é uma boa porta de entrada para o mercado de trabalho. Não vai ter menor aprendiz também numa empresa de construção, por exemplo?
Não tem como. No posto de gasolina? Perigoso? Somente na parte administrativa, mas no abastecer não pode. Não pode, e nem próximo das bombas, né? Porque também se torna perigoso. Muito bem. Bom, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho, já já voltamos.